pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou do curso de Pedagogia da Univesp do Polo de Piacatu. Eu estou aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de TCC. Olá, meu nome é Aline, sou estudante de Pedagogia da Univesp, Polo Piacatu, faço parte do grupo 285 para o trabalho de conclusão de curso. Bom, partindo do problema distanciamento entre escola e responsáveis pelos alunos, distanciamento que em alguns casos se agravou durante a pandemia, o nosso grupo buscou encontrar e refletir sobre as possíveis raízes para esse problema. Olá, meu nome é Isabela, sou estudante do Polo de Piacatu, do curso de Pedagogia. Participo do grupo 285 do trabalho de conclusão de curso. Olá, meu nome é Eliane, sou aluna da Univesp do curso de Pedagogia do Polo de Piacatu e sou participante do grupo 285 do trabalho de conclusão de curso. A importância da participação dos pais na vida escolar do aluno e as possíveis causas para a não participação, aproximações e distanciamentos. Esse é o título do nosso trabalho e a gente começa então explorando um pouco desse universo. Olá, tudo bem? Eu sou o Roger, também sou um dos integrantes do grupo de trabalho de conclusão do curso do curso de Pedagogia do Polo Piacatu da Univesp, tá? E junto com os amigos de grupo, pudemos explorar um tema que achamos extremamente importante, que é a aproximação entre o núcleo social que o educando está inserido, a família ou os responsáveis com os quais esse educando convive e a escola em si, tá? Porque nas nossas discussões prévias, notou-se que muitas vezes se reconhece a importância da escola na vida social ou naquilo que propõe fazer um ser evoluir em forma de aprendizagem, mas muitas vezes esse distanciamento ele existe de maneira muito incisiva. Alunos cuja vida escolar dele muitas vezes passam despercebida para a família o que acontece dentro da escola por conta de um não envolvimento, de uma não participação, acho que seria a melhor palavra para isso mesmo. E para entender isso, nós optamos por ouvir a família, tá? Criamos instrumentos para que a família desse a sua opinião e expusesse o seu pensamento em relação às possíveis causas ou entraves que surgem e que fazem com que esse distanciamento exista, tá? Ao final a gente pôde notar que existem muitas perguntas a serem respondidas ou muitas lacunas que se abrem quando a gente pensa nas possíveis causas para um distanciamento entre o núcleo familiar e a escola, tá? Sem dúvida nenhuma trouxe grandes reflexões poder trabalhar esses dados e que vai fazer com que nós, na nossa vida de atuação profissional, possamos buscar meios de fazer com que esse distanciamento se diminua. Nós estamos em tempos de pandemia e, de fato, a existência de um estreitamento da relação dos sujeitos mais críticos e autônomos em uma sociedade mais justa é um dos focos, porque ambas as instituições, família, escola, elas visam o melhor desenvolvimento do indivíduo em comum, o educando. Para entender esse distanciamento na relação escola e família, esse trabalho busca examinar os argumentos familiares apresentados para justificar a falta da aproximação entre essas partes. A escolha pela busca desse argumento e dessa justificativa se dá em função das particularidades que cada núcleo familiar dos alunos, dos educandos, apresenta em termos de vida cotidiana. Como hipótese inicial, pensamos que, possivelmente, o trabalho desenvolvido pelos responsáveis seja um dos fatores que proporciona horários que, na maioria das vezes, é conflitante com os trabalhos da escola, com as aulas que acontecem.
Colocada então a necessidade de ouvir a percepção familiar para entender as possíveis justificativas para o distanciamento e principalmente levando em conta a dificuldade e de aproximação para a coleta de informações em razão da pandemia, nós optamos então pela realização de uma pesquisa qualitativa e por se tratar de um método que acontece então de uma melhor contextualização dos argumentos familiares. Para isso, o instrumento de pesquisa escolhido que mais se mostra eficiente é um questionário aberto, que foi realizado através da plataforma online Google Forms e distribuído na escola. Buscar uma educação que contemple todas as esferas da vida do educando, sejam elas no âmbito educacional ou social, pressupõe criar uma relação de parceria entre duas instituições que apresentam influências decisivas e diretas na formação intelectual e social desse educando, nomeadamente a família e a escola. Tal aproximação pode proporcionar aspectos decisivos para a vida do aluno, porque ambas podem promover conjuntamente ações que proporcionem o crescimento de indivíduos mais críticos e autônomos e capazes de realizar transformações no meio social em que eles estão inseridos. À medida que se apresentam como instituições que trabalham para a construção do conhecimento culturalmente organizado e do desenvolvimento pessoal dos educandos, modificando as formas de funcionamento psicológico de acordo com as perspectivas de cada ambiente social. A parceria entre família e escola, ela então se torna indispensável para um maior desenvolvimento desses alunos, da própria família e até da escola. Porque o entrelaçamento das relações, ela proporciona então um bem-estar em todos os agentes e se apresenta como base constituinte de referencial para a formação e para esse bom desenvolvimento desse educando, dessa escola, dessa família. De fato, trata-se de instituições que atuam diretamente sobre a vida das pessoas, assim como foi formulado por Piaget, que já levantava essa questão e já dizia nas suas obras o quão importante era a relação da família na escola. No trabalho conjunto entre as famílias e escola, essa constituição de educação e de educando como ser social, ela é reforçada porque a família e a escola, elas se apresentam como alicerces interpessoais. E é aí que é estabelecido o primeiro contato que temos com os outros indivíduos. É na escola que isso acontece. E é na escola, então, que é caracterizado o aluno, a criança, como um ser social. Nessa teia de relacionamentos, ocorrem, então, as mais variadas situações que funcionam como geradoras de aspectos formativos que nós carregamos pela vida toda. Dentre tantos outros aspectos que nós vamos caracterizar, e que nos preenchem como indivíduos, são realizados nesses espaços, na escola, na família, e somos então interativos por excelência. Nós temos essa interação como base desde pequenos, desde antes inclusive de entrarmos na escola. Somos seres sociais. A aproximação dessas duas instituições, família e escola, então, elas ganham importância se nós pensarmos que a sociedade ela é um todo. E nós precisamos entender que cada aspecto dessa ligação torna-se um instrumento de valorização do indivíduo, da própria sociedade, que absorve todas as transformações e mudanças que a evolução histórica apresenta na interação entre indivíduo e meio. A família, assim como as outras instituições sociais, também apresentou transformações em sua estrutura ao longo do tempo. Essas mudanças, elas nos apresentam novos modelos familiares
e nós temos então o modelo tradicional de pai, mãe e filhos, e isso não é mais uma regra. Essa sociedade atual já não tem mais essa família considerada tradicional como sendo única. Independente da caracterização da família, da caracterização estrutural dessa família, a participação da mesma ela é fundamental na formação do aluno, a formação desse educando. Nessa dinâmica, as relações então de escola, de vida do educando, elas se apresentam como local de promoção de conhecimento, da aprendizagem e da valorização das características individuais, a construção coletiva desses indivíduos. A escola também incorpora funções específicas, como de instituição que promove o desenvolvimento dos saberes científicos, sociais, trabalhados nas mais diversas áreas do conhecimento, e um espaço de formação em que se promovem a assimilação, a transmissão dos saberes, proporcionando para o aluno e também para os professores e para todos os envolvidos um crescimento enquanto ser social, com conhecimento cumulativo, com conhecimento sempre em expansão. As instituições, então, família, escola, elas buscam promover o crescimento desse indivíduo em comum, o aluno, a criança, o educando. Este crescimento ele pode proporcionar o bem coletivo, uma vez que os indivíduos com boa formação, eles causam reflexos positivos na sociedade. Quem não passou pela escola tem boas lembranças e traz isso para a vida e se transforma através da escola. São muitas as experiências que nós temos dentro da escola que nos levam a buscar outras informações, outras plataformas, que nos levam a expandir o nosso conhecimento e assim nos transformarmos em seres sociais, melhores, mais evoluídos, com mais informação, na busca sempre de uma sociedade mais compreensiva, completa e mais enfim, uma sociedade mais igualitária. Esse estreitamento de relações dos núcleos familiares e as instituições educacionais, ele então pode proporcionar um crescimento de cidadãos críticos conscientes do seu papel enquanto sujeitos históricos, participativos, autônomos. É esse o foco. O objetivo do trabalho, então, ele é aplicar um questionário Google Forms para obtenção do posicionamento familiar em relação ao tema de distanciamento familiar, analisar esse discurso da família por causa dessa não participação e envolvimento nos assuntos do cotidiano escolar. Identificar as possíveis causas para esse não acompanhamento escolar dos alunos por parte das famílias e elaborar estratégias para superar o problema identificado. Nós temos as respostas do Google Forms que nós vamos então apresentar na sequência. Olá pessoal, sou o Dimas e vou mostrar para vocês o resultado obtido da pesquisa aplicada na escola. O objetivo é entender algumas das possíveis causas do distanciamento da família ou dos responsáveis na vida escolar dos educandos. Eu vou falar meio que por cima, assim, tá pessoal? Cada uma das respostas. Então, a primeira pergunta é: qual a importância da escola e da família para a vida das pessoas? Então, de modo geral, a escola é ou não é importante para a vida das pessoas? A família é ou não é importante para a vida das pessoas? Então, nós obtemos aí 63% acha muito importante e 29% aproximadamente acha importante. Você considera importante existir uma relação, né, uma aproximação entre a escola
e os responsáveis pelos alunos. Então, nós tivemos aí que 51% acha muito importante, 37% importante e 11,1% acha pouco importante. Questão 3. Com que frequência você acompanha, participa da vida escolar de seus filhos, né, ou do seu filho? Nós tivemos aí que 44% é muito frequente, 33% é frequente e 22,2% eventualmente, ou seja, de modo geral, aí os responsáveis, né, estão sempre presentes aí na vida escolar de seus filhos. Questão 4. Durante a quarentena da Covid-19, eu ajudei meu filho, minha filha, a fazer as tarefas, mantive contato com os professores. Então, com que frequência isso aconteceu, né? 48% respondeu que foi muito frequente, 22,2% respondeu que foi frequente e 29,6% foi eventualmente, ou seja, pouco frequente, né? Questão 5. Escolas que contam com a participação ativa dos pais cumpre melhor a sua função de formar alunos, ou seja, quando o pai está presente ali no dia a dia da escola, acompanhando o seu filho, né? A escola vai desenvolver um melhor papel. Você concorda ou não concorda? Então tivemos aí que 40% dos entrevistados concordam totalmente, aproximadamente aí 44% apenas concordam, 14,8% não concorda e nem discorda, ou seja, a relação ali escola e família na formação da escola, né? A escola para formar o aluno, isso não vai ter uma certa contribuição. Questão 6. Estudantes cujos pais são muito mais participativos nas escolas, têm melhores resultados em notas, ou seja, quanto mais presente o pai estiver ali, os filhos vão se dedicar mais para tirar melhores notas, para obter melhores resultados. Então, os pais aí, de modo geral, 44,4% concordam com essa afirmação, 44,4% apenas concordam e 11,1% nem discorda e nem concorda, ou seja, eles acreditam que essa relação não vai interferir na nota e nem nos resultados. Questão 7. Os pais estão sobrecarregados de tarefas e não conseguem participar da vida escolar de seus filhos. Isso é verdade ou não? 40,7% dos entrevistados responderam que quase sempre verdade, 33,3% responderam geralmente verdade, 22,2% responderam às vezes é verdade e 3,7% quase sempre é verdade. Oitava questão: os pais não sabem, não conseguem ajudar seus filhos com as tarefas, por isso não se envolve com os assuntos escolares, ou seja, né, de repente pelo fato do pai estar ali há um certo tempo longe da escola, dos conteúdos escolares, leva o pai a não ajudar o filho. E aí, isso é verdade ou não, né? Então, 37% responderam que quase sempre verdade, 25,9% responderam que geralmente verdade, 25,9% responderam às vezes é verdade, 11,1% quase sempre é falso. A nona questão e última foi dissertativa e a pergunta foi: quais fatores lhe impedem de ter uma maior aproximação na vida escolar de seus filhos, né, de seu filho, sua filha? Então, qual o motivo? Então, nós tivemos aí diversas respostas, vou falar apenas algumas aqui. Estou sempre presente na vida escolar, né? Ou seja, está sempre presente ali na vida escolar do seu filho. Alta jornada de trabalho, então a alta jornada de trabalho impede com que o pai esteja um pouco mais presente, né? Trabalho,
correria. Um respondeu participo sempre. Fico atenta a todas as atividades da minha filha e acompanho de perto junto com a professora. Ou seja, esse responsável aqui, né, é presente, ele está sempre presente ali, né? Conversa sempre com a professora, ajuda nas atividades, trabalho o dia todo e de noite ajudo ele no que precisa. Então, olha só, esse responsável aí, né? Trabalha de dia e à noite está presente ali com o filho para fazer aí as atividades escolares. Particularmente, eu não encontro nenhum tipo de dificuldade em ter participação ativa nas atividades escolares. No contato com o professor, na conversa com a escola, ou seja, esse pai aqui, esse responsável está presente aí, né, nas atividades, está presente aí no contato com os professores e o ambiente escolar. Sou sempre muito bem recebida. O acesso à escola sempre muito receptivo e a escola de contrapartida, né, recebe muito bem esse responsável. Então, pessoal, de modo geral aí nós tivemos que os responsáveis, eles acreditam que essa relação escola e família, essas duas instituições contribuem, né, para a formação do aluno. Por meio dos resultados obtidos, percebemos que, de forma geral, as famílias compreendem a importância de estabelecer uma parceria consistente e constante com a escola. Reconhecem que, quanto melhor for a parceria entre elas, mais positivo e significativo será o desempenho escolar dos filhos. Então, nos chamou muita atenção que 88% dos responsáveis responderam considerar essa aproximação importante ou muito importante. Finalizando o nosso trabalho, concluímos então que o resultado das perguntas foi positivo. A participação foi boa, embora alguns pais não quiseram participar, justificando falta de tempo ou devido ao trabalho. Com essa pesquisa, a escola consegue direcionar e consegue perceber quais são os principais pontos de melhoria que precisam ter com os pais em relação ao distanciamento da escola e dos alunos. Nosso trabalho foi desenvolvido com muito esforço, cada um com suas dificuldades, inclusive em respeito e gratidão ao nosso amigo Jamil, que infelizmente faleceu durante o curso, decorrente da pandemia do Covid-19. Mesmo assim, com todo esse ano conturbado, com todos os problemas, estamos aqui perseverantes, concluindo o nosso trabalho. Reforçamos que a integração entre família e escola não é fator suficiente para o sucesso ou fracasso escolar, mas é capaz de promover o desenvolvimento do aluno e da gestão. E que sim, é a função da escola gerar um espaço de proximidade, através de uma gestão participativa, perceber a realidade, o contexto das famílias, as dificuldades de horário e buscar, diante dessas dificuldades, promover o diálogo com os responsáveis, atrair a comunidade, permitir que participem na resolução de alguns assuntos, mas lembrando que é necessário um equilíbrio, pois a função da escola é atender um processo de crescimento, de desenvolvimento, e não todas as necessidades dos pais. A criança é quem deve ser a maior beneficiada nesse processo.